No vídeo de hoje vamos falar sobre um desenho animado e icônico dos anos 2000, A Turma do Bairro, possuindo 2 especiais e um filme de TV completo. O show conquistou seu lugar na história dos desenhos animados. Vamos entender a história do início. Olha, foi mesmo uma delícia, mas chegou o nosso transporte. Está na hora de ir embora. Então o desenho conta que a Terra costumava ser um paraíso para crianças, já que eles podiam fazer o que bem quisessem. No entanto, algumas crianças ficaram entediadas e resolveram criar os adultos como uma forma de rir do quanto eles eram bobos e também para que eles pudessem se divertir usando os adultos para fazer suas vontades. Até que um adulto chamado Sr. Agitado revoltou-se com uma criança quando, depois de um dia cansativo de trabalho, se recusou a brincar de cavalinho com a criança. Então esse adulto resolveu dar uma palmada na criança. E assim, o líder das crianças, não concordando com isso, acabou banindo todos os outros adultos da terra das crianças. Os adultos começaram a criar produtos irresistíveis para as crianças, forçando-as a trabalhar para comprá-los. As crianças planejaram atacar a fonte de energia dos adultos, o café, mas o plano não dá certo. Os adultos decidiram que a infância devia acabar desencadeando uma guerra em grande escala entre adultos e crianças. Os adultos, com seus robôs poderosos, eram difíceis de enfrentar. As casas na árvore foram destruídas e as crianças não tiveram escolha a não ser fugir para a lua, onde foram felizes por certo tempo. Com o tempo, tanto os adultos quanto crianças começaram a sentir saudades de como as coisas eram antes. Os adultos queriam a ajuda das crianças em suas tarefas diárias, enquanto as crianças sentiam falta dos recursos da Terra que a Lua não podia oferecer. Eventualmente, alguns adultos e crianças encontraram um meio termo e uma forma de viverem juntos em pequenos grupos chamados famílias. No entanto, os adultos logo criaram escolas projetadas para apagar as memórias das crianças sobre a verdadeira história e, por isso, agora a Turma do Bairro luta contra a tirania dos adultos e das crianças. Agora vamos saber quem é a Turma do Bairro. Eles são uma organização global secreta composta por vários setores ao redor do mundo. Cada setor utiliza a tecnologia 2x4 para ajudar em suas missões, que principalmente tentam realizar e garantir que as crianças sejam protegidas de forma justa em todo o mundo. O setor V, foco do show, é composto por 5 membros principais que operam a partir de uma casa na árvore gigante, uma base ideal para os agentes do KND. Carregando. Missão KND. Operação Sujou. Episódio Operação Sujou. Neste episódio, conhecemos o setor V da Turma do Bairro, liderado pelo número 1, Nico, é composto pelo número 2, o engenheiro Horácio, a número 3, o Kibe, o número 4, especialista em combate Maurício, e a número 5, a inteligente e fria Abigail. Enquanto isso, há um grupo de crianças que conhecemos como a molecada da Rua de Baixo, que apoia os adultos em seus planos malignos. Eles são os inimigos do KND. Em uma festa de aniversário deles, eles não compartilham o bolo com as outras crianças. O KND decide intervir, infiltrando-se na festa. No entanto, eles enfrentam um grande desafio quando uma garotinha com problemas de raiva fica furiosa. No final, o KND usa a raiva dela a seu favor, fazendo com que ela desconte sua fúria na molecada da Rua de Baixo. Assim, eles dão a volta por cima e protegem o dia. Carregando. Missão KND. Operação Festa. Episódio Operação Festa. As turmas do bairro enfrentam um problema sério. Os sorveteiros locais se recusam a servi-los e planejam fazer uma festa apenas para os adultos. Determinados a resolver a situação, as crianças decidem se infiltrar na fábrica de sorvetes. No entanto, descobrimos que era uma armadilha preparada pela molecada da Rua de Baixo. Eles ficam surpresos quando a molecada da Rua de Baixo soltam um monstruoso gigante de sorvete para derrubá-los. Por sorte, graças à astúcia da número 3, o monstro derreteu e a situação foi resolvida. As crianças da Turma do Bairro conseguem superar mais esse desafio e garantir que todos possam desfrutar de sorvetes novamente. Carregando. Missão KND. Operação Comer. Episódio Operação Comer. É revelado que os hamsters são o que alimentam todas as máquinas da equipe da Turma do Bairro. No entanto, os hamsters decidem sair de férias, deixando a casa na árvore da equipe vulnerável. Aproveitando essa oportunidade, a molecada da Rua de Baixo contratou a tia da merenda para atacar o KND. Ela invade a base com seu exército de comida. A situação fica tensa, mas por sorte, os hamsters retornam das férias a tempo. Eles devoram todos os monstros alimentares, garantindo a vitória para a equipe da Turma do Bairro. Assim, eles conseguem proteger sua base e continuar suas missões para garantir um mundo melhor para as crianças. Carregando. Missão KND. Operação Viagem.
Episódio Operação Viagem. No episódio, Maurício, o número 4 da turma do bairro, é levado para o trabalho pelo pai, onde descobre um plano do chefe da empresa de enviar todas as meninas para Plutão. O objetivo é que os adultos possam trabalhar mais, sem precisar passar tempo com suas famílias. Determinado a impedir isso, Maurício se encontra com a Ukibi, a número 3, cuja mãe também trabalha na mesma empresa que o pai dele. Juntos, eles ajudam as meninas a sabotar o foguete que levaria para o espaço. Mais uma vez, a justiça das crianças prevaleceu, garantindo um final feliz para todos. Carregando. Missão KND. Operação Amor. Episódio Operação Amor. Descobrimos nesse episódio que Lizzie é a namorada secreta do número 1 da turma do bairro. Quando a equipe fica sabendo sobre ela, descobre que Lizzie está usando um capacete de controle mental para fazer o número 1 passar todo o seu tempo com ela. O resto do setor V tenta intervir, mas eles acabam sendo capturados. Nico é forçado a lutar contra o tempo de Lizzie através do capacete. No entanto, depois de saírem ao ver a conta do jantar, ele percebe o que está acontecendo e consegue se libertar. Ele diz a Lizzie para parar e, surpreendentemente, ela concorda. A discussão é breve, pois o número 1, sendo uma cara legal, decide levar Lizzie para tomar sorvete. Assim, eles resolvem o problema de forma amigável, mostrando que o amor pode ser doce sem precisar de controle mental. Carregando. Missão KND. Operação Na Boa. Episódio Operação Na Boa. A equipe descobre um lugar chamado O Lugar, onde os adolescentes vão para se tornarem adultos. Decide investigar e descobre que, na verdade, é apenas uma pista de patinação que hospedava as crianças. No entanto, antes de descobrirem a verdade, eles já tinham construído um enorme canhão espacial de destruição para destruir o lugar onde os adolescentes estavam. A equipe acaba tendo que usar sua casa na árvore como um improvisado anel para reverter a situação. Carregando. Missão KND. Operação Bebê. Episódio Operação Bebê. As crianças da turma do bairro encontram o chefe, um executivo de TV que se parece muito com um bebê e está cansado de ser chamado de bebê da cidade. Ele promete usar seu novo dispositivo para transformar todas as pessoas do mundo em bebês. No entanto, antes que a situação ficasse ainda pior, o setor V da turma do bairro usa o dispositivo contra ele. Em vez de mudar a aparência, o dispositivo faz com que o chefe comece a agir como um bebê de verdade. A equipe da turma do bairro usa o dispositivo de volta, revertendo as mudanças. Assim, eles conseguem derrotar o plano do chefe e garantir que todos voltem ao normal. Enquanto isso, a molecada da rua de baixo assiste a tudo, sem poder fazer nada para impedir a vitória da turma do bairro. Carregando. Missão KND. Operação Gripe. Episódio Operação Gripe. O irmão mais novo do número 2, Tommy, se junta a um vilão chamado Resfriado Comum para tentar se vingar do KND por causa de uma vez em que a turma do bairro não deixaram ele brincar com eles. No entanto, no final, o plano do vilão é derrotado. O time do KND fica doente, mas são obrigados a passar um tempo juntos, incluindo Tommy. Assim, eles aprenderam a trabalhar juntos. Carregando. Missão KND. Operação Paz. Episódio Operação Paz. Após as equipes globais do KND serem eliminadas por uma força misteriosa, o setor V parte para resgatar um dos agentes mais famosos, o número 274. No entanto, eles descobrem que é a Mega Mama quem está por trás dos desaparecimentos das crianças no ambiente. A turma do bairro mal escapa e retorna para casa, apenas para descobrir que a Mega Mama era apenas metade do problema. O papai quebra. Tudo aparece na sede do setor V, junto com a Mega Mama que congela todos, exceto o número 274. Nesse momento, é revelado que os dois pais malvados eram, na verdade, os pais do número 274 o tempo todo. Eles fizeram isso porque acreditaram que ele merecia ser o número 1. No entanto, o número 274 ajudou a descongelar todas as crianças das equipes vizinhas em todo o mundo. Carregando. Missão KND. Operação Macacos. Episódio Operação Macacos. O sonho da número 3 finalmente se torna realidade. Ela tem uma obsessão incondicional por macacos arco-íris. O Sr. Mogul, dono da loja Macaco Arco-Íris, a contrata para encontrar macacos arco-íris reais. Ela os encontra e os leva para a Ilha do Macaco Arco-Íris. Quando os macacos são revelados, o Sr. Mogul revela seus interesses de capturá-los e vendê-los para crianças em todo o mundo que não são inteligentes ou éticas. Com rapidez de pensamento,
tanto da parte dela quanto dos macacos, ela derrota o Sr. Mogul. Em seguida, voa de volta para o KND em um avião de macaco arco-íris, deixando claro para todos que a número 3 realmente adora macacos arco-íris. Episódio Operação Adulto. A molecada da rua de baixo, cansada de perder para a turma do bairro, pede ajuda ao pai, o principal antagonista da série. Ele dá a eles uma máquina destrutiva para ajudá-los em sua vingança. Eles atacaram o setor V do KND e raptaram o número 1, o forçando a envelhecer usando um dispositivo que encontrou em um episódio anterior. 2 semanas depois, o número 1 está trabalhando como sorveteiro. O número 1, agora um adulto mal-humorado, se recusa a voltar. Quando a equipe tenta trazê-lo de volta, ele planeja quebrar seus corações. Os membros restantes do setor V invadiram a mansão da molecada da rua de baixo para pegar o dispositivo gigante de batalha da idade. No entanto, é preciso que Nico apareça com seu caminhão e use sua autoridade como adulto para recuperar o dispositivo. Mas o pai aparece e ataca ele antes que conseguisse pegar o dispositivo. Com o uso de sorvete pela equipe, eles fazem o número 1 voltar à sua idade normal. Eles destroem o dispositivo, restaurando a paz mais uma vez. Episódio Operação Mico. Neste episódio, somos apresentados à irmã adolescente da número 5, chamada Cree. Ela tenta roubar segredos da mente da número 5 enquanto ela dorme, secretamente colaborando com o pai e a molecada da rua de baixo para passar informações para eles. No entanto, a número 5 se mostra mais esperta do que ela. A informação que Cree tenta obter é, na verdade, retirada de uma boneca colocada pela verdadeira número 5, que está um passo à frente de sua irmã mais velha. Assim, a número 5 consegue enganar Cree, protegendo os segredos da turma do bairro. Episódio Operação. O setor V recebe uma missão de deter um grupo misterioso de 3 adolescentes que roubaram um caminhão cheio de pudim de tapioca. Eles conseguem fazer isso. Mas a avó do número 2 não acredita na história que ele conta. Enquanto tentam limpar a bagunça que o caminhão de pudim de tapioca fez na casa da árvore, isso porque o número 2 acidentalmente jogou o caminhão direto na base secreta deles. Enquanto isso é revelado que os adolescentes são, na verdade, um grupo de idosos que usa creme rejuvenescedor para se transformarem temporariamente em adolescentes. E adivinha quem é o líder deles? Nada menos que a avó do número 2. Esses adolescentes invadem a casa da árvore do setor 5º e revelaram seu plano maligno de roubar todo o pudim de tapioca da equipe. Episódio Operação Beijo. Em um experimento que deu errado, faz com que o número 2 seja transformado acidentalmente em seus 16 anos. Durante esse tempo, ele se encontra com a irmã mais velha da número 5, a Cree, e os dois se apaixonam instantaneamente. Entretanto, o número 2 descobre que Cree está contra a turma do bairro e que ela está tentando destruir eles, junto com o papai. Graças à determinação do número 2, ele consegue voltar ao normal e derrotar Cree. Ela é enviada, junto com as outras crianças, para a prisão na Lua. No entanto, no final do episódio, Cree recebe uma ligação do papai, e ele diz que tudo está indo conforme o planejado. Episódio Operação Fuga. Um agente do KND de 13 anos havia sido preso, mas ele consegue libertar um navio no caminho da base lunar. A turma do bairro, junto com a número 86, vai atrás do fugitivo condenado. Eles tentam capturá-lo, e a número 86 leva todo o crédito pela operação. No entanto, ao retornar à base lunar, eles descobriram que a pessoa que capturaram, na verdade, era o número 362, o líder de toda a agência, que estava disfarçado para tentar descobrir os planos secretos da molecada da rua de baixo. Episódio Operação Bolo. E chega aquela época do ano novamente, o aniversário da molecada da rua de baixo. Mas a molecada da rua de baixo se recusa a dividir o bolo. O KND parte em uma missão para recuperar o bolo e ensinar a importância de compartilhar. Durante a missão, há várias reviravoltas, incluindo a namorada de Nico, Lizzie, que se volta contra ele com a promessa de provar a cobertura do bolo da molecada da rua de baixo. Logo depois, descobre-se que uma molecada da rua de baixo tem um estádio cheio de crianças amarradas. O KND vai resgatá-las, mas a molecada da rua de baixo solta um monstruoso gigante de bolo para derrotar eles. Surpreendentemente, Lizzie acaba salvando o dia, enfrentando diretamente o monstro de bolo. Ela e o número 1 reatam após um rompimento incrivelmente breve. Episódio Operação Lunar. O setor V parte em uma missão espacial em direção à base lunar, acompanhado pela irmã da número 2, já que a mãe dele estava ocupada naquele dia e precisava de uma babá. A equipe está investigando um sinal de socorro de um transporte de prisioneiro, que acaba sendo um plano de Cree, então descobrimos que era antigamente a número 11 da turma do bairro, uma reviravolta surpreendente.
Cree afirma que seu avião estava destinado a ser capturado pela turma do bairro desde o início. Cree usa uma senha que ela roubou da mente da número 5 para liberar sua base lunar e mandar na direção ao Sol. Após várias lutas entre a número 5 e Cree, a número 5 consegue enviar a sua irmã para uma nave de lixo, garantindo a segurança da base lunar. Episódio Operação Fim. No final da temporada, é revelado que o número 1 foi desativado de forma perturbadora e agora está prestes a ter sua memória apagada. A número 86 está em sua captura, chegando ao ponto de roubar toda a casa da árvore do setor V. Felizmente, o número 1 consegue escapar e é informado pelo número 274 que todos os membros do setor V foram capturados. Ele foge e encontra o irmão mais novo do número 2, Tommy, e o convence a construir um foguete para levá-lo até a base lunar. Mas para isso, o Tommy só aceita depois dele concordar em deixá-lo entrar para o time da turma do bairro, sendo o agente T. Durante a viagem, Nico segura uma carta explicando que ela é, na verdade, uma arma secreta. No entanto, ele não consegue explicar completamente. Enquanto isso, os dois finalmente chegam ao destino, mas eles chegam tarde demais, já que o número 2 e a número 5 já tiveram suas memórias apagadas. Apesar da limpeza de memória, todos escapam da número 86, mas encontram o número 274 fazendo buscas no banco de dados da turma do bairro. Nico revela que a carta secreta que ele tinha era um convite para a festa de 13 anos do número 274, o que significa que ele não pode mais ser membro da turma do bairro, já que ia se tornar um adolescente. Enquanto isso, o número 274 invade o banco de dados para mudar sua idade, mas seus pais estão preparando uma festa para ele. Apesar de suas tentativas de impedi-los, a única maneira de garantir que ninguém descubra sua idade é apagar as memórias daqueles que receberam o convite para seu aniversário. A número 86 está prestes a alcançar o número 274, mas ele pega Tommy como refém e libera a base lunar para que ela vá em direção ao Sol, entrando na cápsula de fuga. Eventualmente, o número 4 invade a cápsula de fuga do número 274 e o derruba. A equipe recupera a base lunar e leva de volta para a Lua. Todos os membros do setor V têm seus pensamentos restaurados, e em seguida, o número 274 é libertado da prisão por Cree. Para encerrar o episódio, eles oficialmente se tornam adolescentes e assumindo isso. Episódio Operação Bola. Na temporada seguinte, o número 274, agora assumindo a identidade de adolescente, começa a ser conhecido como Chad. Ele demonstra sua lealdade aos adolescentes com um plano que envolve uma bomba e pretende jogar ela na base lunar, mostrando que ele ainda guarda suas memórias de quando era membro da turma do bairro. No entanto, a equipe consegue transformar a bomba em forma de bola de futebol e a usa para destruir o estádio da escola secundária do Chad. Isso irrita o treinador de futebol, que os pune mandando-os fazer 6.000 flexões como consequência de suas ações. Episódio Operação Fonte. Em uma missão para resgatar uma colega de classe chamada Leona, que foi sequestrada pela molecada da rua de baixo e levada através de uma misteriosa passagem no banheiro feminino, a turma do bairro é enviada. Enquanto procura por Leona, a número 5 explica a importância de resgatá-la, mencionando que a última vez que uma molecada da rua de baixo conseguiu sequestrar alguém com sucesso foi o número 1, que eles fizeram ele ficar careca. A equipe encontra Leona, mas ela está envelhecendo rapidamente e eles percebem que precisam levá-la até a fonte da juventude. Após uma batalha com a molecada da rua de baixo, eles encontram a fonte da juventude. No entanto, durante a luta, a molecada da rua de baixo cai na fonte, transformando-se em bebês. Quando a turma do bairro parece estar tranquilos, os bebês da molecada da rua de baixo reaparecem em um robô, tornando uma área da fonte assustadora. Então a turma do bairro resgata Leona e destrói a fonte. A turma do bairro começa a ser transformados em bebês, mas logo revertem a situação e destroem a fonte da juventude. Leona sai do banheiro feminino, agora envelhecida. No entanto, ela usa uma água secreta encontrada na escola para rejuvenescer mais uma vez, e assim mantém a sua juventude. Episódio Operação Trio. Nesse episódio, exploramos o campo de treinamento do KND na Antártica. Tommy, agora como um membro temporário à turma do bairro, a base lunar envia um sinal de socorro urgente. Todos os agentes partem para investigar, deixando apenas o cadete Tommy para supervisionar a sede do setor V. Nesse momento, o pai aparece em busca de informações secretas, mas graças à bravura de Tommy, ele é mandado embora. Episódio Operação Cria. E neste episódio aprendemos sobre a história do KND e sua rivalidade com os adultos, conforme contado pelo número 1.
Lembram da explicação detalhada no início do vídeo. Então, o número 1 conta toda a história em forma de apresentação em sua classe, mas o professor desacredita em tudo e acaba reprovando Nico. Entretanto, após o término das aulas, o professor faz uma ligação secreta e diz a um desconhecido que eles sabem demais. Episódio Operação Torta. A molecada da rua de baixo está entediada em um castelo estrangeiro, e novamente chega o aniversário e eles preparam um novo bolo, só que mais uma vez, eles se recusam a compartilhar com as outras crianças, e o KND elabora um plano usando ovos para impedir eles. No entanto, os ovos eclodem antes de serem lançados, então a molecada hackeia todas as transmissões de TV mundialmente para forçar todas as crianças a assistir enquanto eles comem. Mas a turma do bairro invadem o esconderijo, dando início a uma luta contra um robô gigante de presente. Quando tudo parece perdido, os filhotes de pintinhos voam para salvar Nico, formando uma armadura gigante com seu poder. Com a ajuda dos pintinhos, derrotam o monstro gigante e fazem suas necessidades no bolo da molecada do bairro. Então eles deixam a molecada da rua de baixo comer tudo sozinhos, enquanto a cena é transmitida ao vivo na TV, criando uma situação nojenta e humilhante para eles. Episódio Operação Novato. Tommy se forma e se torna oficialmente um membro da turma do bairro, como sendo o número T. Um sinal de socorro relacionado ao pai é recebido da Terra. E vão todos os membros da turma do bairro, exceto Tommy, todas as pessoas estão sendo transformados em animais devido a um novo dispositivo do pai. O número 362 com suas pernas transformadas em pernas de macacos. Ele descobre que o dispositivo afeta apenas os membros do KND e decide agir sozinho para salvar a todos, contando com a ajuda dos membros da turma do bairro, que agora estão em formas de animais. Após um confronto com o pai, Tommy quebra o dispositivo e trazendo todos à forma original. No entanto, ele descobre que não pode ser reintegrado ao KND, já que ele havia saindo da turma, então decide ser seu próprio herói com uma roupa bem dark. Episódio Operação Arte. Somos apresentados ao menor do KND, o número 13, considerado o pior agente do KND de todos os tempos. Ele acidentalmente causa estragos ao bater no ônibus voador de doces e destrói uma pintura de macaco arco-íris que a equipe estava determinada a resgatar. Episódio Operação Babá. O número 2 é cuidado pela Cree, que assume o papel de sua babá após seu retorno. No entanto, as coisas ficam complicadas quando o número 2 a irrita. Tommy tenta intervir, mas é rapidamente superado quando a Cree se transforma colocando sua roupa de vilã e é revelado que ela estava junto com uma equipe inteira de ninjas adolescentes que a ajudam. Episódio Operação Busca. Desta vez conhecemos Maurice, o número 9 original do KND. Prestes a completar 13 anos e ser desativado, ele enfrenta assuntos inacabados com a varicela. O Setor V decide vigiá-lo mesmo após a desativação para evitar que ele se junte ao inimigo. Numa armadilha liderada por Cree, a número 5 o liberta dessa armadilha e descobre que sua irmã planeja usar um canhão gigante para infectar todas as crianças com varicela. No entanto, o número 9 revela ser um dos poucos agentes secretos do KND que permanecem ativos após 13 anos, tornando-se uma lenda absoluta. Episódio Operação Bolo. No episódio da 5ª temporada, a equipe da turma do bairro decide criar seu próprio bolo em vez de tentar fazer a molecada da rua de baixo compartilhar o deles. Para melhorar ainda mais, eles trazem de volta um antigo membro, o menino do século XIX. O plano os leva ao espaço, onde criam um bolo delicioso em forma de asteroide. No entanto, sua criação acidentalmente destrói todos os centros de armazenamento de sorvete da Terra. Por sorte, graças à equipe da turma do bairro e ao menino do século XIX, conseguem destruir o bolo antes que cause mais danos. Episódio Operação Pai. O número 362 renuncia ao cargo de líder e inicia um jogo de tag para escolher seu sucessor. Através de uma série complicada de eventos, o pai é marcado e acaba se tornando o líder do KND. No entanto, seu terrível poder de transformar casas em árvores em brócolis rapidamente se volta contra ele. O 362 ameaça fazer o pai comer brócolis. O número 362 é marcado e reassume seu posto como líder do KND. Operação Zero. Na Operação A Turma do Bairro Zero, que aconteceu depois da 6ª temporada, a história do número 0 é contada. Começando na Grã-Bretanha, cheia de fábricas de trabalho infantil, controladas por um homem conhecido como o Avô, 2 filhos do avô escapam de seus empregos na fábrica e encontram o livro da Turma do Bairro. Este livro conta a história dos operadores e como usar a tecnologia 2x4. Um dos filhos decide usar essas informações para criar uma equipe e quebrar as fábricas e o avô, enquanto o outro foge para casa.
O jovem valente se autodenomina como número 0 e usa óculos que se assemelham muito aos do número 1. Ele reúne uma equipe bem equipada, seguindo as tradições do KND, e consegue derrubar as fábricas e derrotar o avô. Esse evento marca o início da 7ª temporada. Mas a história permanece como um boato dentro do próprio KND. Após o número 1 expressar um desejo profundo de encontrar o livro original do KND, seu pai inadvertidamente traz de volta o avô. O avô rapidamente reassume seu papel de líder dos vilões e começa a transformar qualquer pessoa em um idoso zumbi. Seu objetivo é restabelecer seu reinado tirânico mais uma vez. Neste cenário sombrio, quase todos os membros do KND em todo o mundo são eliminados, incluindo a maior parte do setor V, e até mesmo a número 5 é transformada. De volta à base lunar, o número 1, equipado com dispositivos que podem localizar a reiteração, encontra o número 0 e o leva de volta para sua casa. Lá, ele usa o dispositivo de reintegração para restaurar as memórias esquecidas de seu pai e descobre que ele era, na verdade, o número 0. O número 0 conduz o número 1 até o Senhor Agitado, que foi demitido no início da criação dos adultos. Surpreendentemente, o Senhor Agitado revela que ele é irmão do número 0, o que faz dele também tio do número 1, enquanto o avô é o verdadeiro avô do número 1. Falando sobre reconciliação familiar, os filhos da molecada da Rua de Baixo também são recondicionados e revelam ser o setor Z, um setor há muito perdido que sofreu lavagem cerebral. O número 1 retorna à base lunar e reverte parcialmente os zumbis mais velhos do setor 5º e reverte parcialmente os zumbis mais velhos do setor V. Enquanto o avô encontra o livro do KND, o número 0 consegue enganar o avô, que milagrosamente ainda está vivo, na câmara de descomissionamento. Ambos são desativados e seus cérebros limpos. O mundo inteiro volta ao normal, e a história do número 0 é oficialmente reconhecida. Episódio final. No episódio final de A Turma do Bairro, e a equipe retorna para casa após suas missões e descobre que a molecada da Rua de Baixo armou uma armadilha para o setor V. Eles planejam roubar o bolo, mas para surpresa deles, o número 74.239, um cientista engenhoso, já havia roubado o bolo. Ele anuncia uma caça ao tesouro pelo bolo, fazendo com que o setor W entre em colapso e mandando o setor V para o espaço. Logo fica claro que tudo isso era um plano para eliminar o número 1 da turma do bairro. Isso o leva a deixar sua casa sem poder voltar. Os pais de Nico são temporariamente readmitidos para que possam se despedir dele. Surpreendentemente, a mãe de Nico é revelada como o número 999. Ele se despede do restante do setor V e nomeia a número 5 como a nova líder. E assim, depois de contar a história, a número 5 recebe uma ligação de Nico, que retorna para a base lunar, e eles decidem se encontrar lá no final. Parece que há esperança de mais aventuras pela frente. O Cartoon Network continua a gerar interesse no programa. Quem sabe, talvez o setor Fink faça um retorno mais cedo ou mais tarde, proporcionando novas histórias emocionantes para os fãs da Turma do Bairro. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar a sua opinião aqui nos comentários, e até o próximo vídeo.